Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis. O jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra os genocídios. Extermínio programado da população negra. Que se apedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Palavra Cruzada, que é o programa da Rádio Juventude que discute o plano Juventude Viva, de combate à violência que atinge jovens brasileiros, especialmente negros e de periferia. Na edição de hoje, a gente traz a cobertura da audiência pública realizada na última terça-feira, dia 7 de abril, sobre as mortes de jovens negros durante o massacre de maio de 2006, no estado de São Paulo. Débora Maria da Silva é fundadora do movimento Mães de Maio, e desde a morte do seu filho, ela atua à frente do movimento com outras muitas mães que denunciam a violência e o genocídio da população negra, pobre e de periferia. O luto dessas mães foi transformado em luta, na tentativa de revelar os responsáveis pelos homicídios dos seus filhos por parte dos agentes de segurança pública. São 9 anos sem respostas, e a pergunta que continua é por que a Justiça arquivou a investigação dos homicídios e não mobiliza a reabertura dos casos. Além da Débora, outras 12 mães, pais e irmãos reforçaram o pedido à Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, contando a história de seus familiares mortos durante o massacre. A gente começa ouvindo o depoimento de Débora, seguido de Vera Lúcia Andrade de Freitas, da Edinalva Santos e da Maria Sônia Lins, durante a audiência pública. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao Dr. Jarbas a coragem que esse conselho teve de trazer essa audiência aqui em São Paulo. Era uma audiência que a gente almejava. E quero agradecer a todos de estar presente numa manhã dessa tão chuvosa, tão geladinha, que muitos poderiam estar na sua cama, mas está aqui na somatória conosco, porque essa luta por uma transformação, ela tem que ser um conjunto. Mães de Maio é a mãe da união, é a mãe da transformação. E essas mães, ela tem certeza que ela é a reforma do judiciário, para que nós não continue vendo a impunidade sendo enterrada junto com nossos filhos. Nós não aceitamos mais. O que aconteceu na cidade de São Paulo, de 12 a 19 de maio de 2006, foi crime de lesa humanidade, que jamais poderia ser arquivado os inquéritos com fato contundente, aonde mães investigaram, mães trouxeram à tona o que foi o relatório de Harvard, é o relatório mais verídico que nós temos atualmente, né? E a gente mostra um contraponto que não foram 493, como a Secretaria de Segurança mostrou para a população e para o país de vítimas, né? E no espaço de uma semana se matou muito mais do que se matou na ditadura, né, em 21 anos. E eu quero imensamente gritar junto com esse filme Apelo que nós temos os desaparecidos de maio. Eu enterrei meu filho, mas muitas mães não enterrou seus filhos. Os filhos foram enterrados nessas valas clandestinas que o Estado ofereceu para essas famílias. E a nossa luta como bandeira prioritária é os nossos desaparecidos, porque eles também têm vozes, né? Então é dessa forma que o Estado enterra os nossos jovens. A gente mostramos para gritar, e nós não estamos gritando só com o país que não quis nos ouvir, mas que nós estamos gritando para o mundo, porque esse filme da Bienal, ele vai mostrar como que é a marcha fúnebre que prossegue no nosso país, que se mata pobre e negro porque eles têm a certeza que não têm acesso à justiça. Mas nós estamos aqui para transformar.
essa verdadeira impunidade que rola nas periferias, porque a ditadura não acabou. Quando a gente vê que mais de 600 jovens assassinados e todos os inquéritos arquivados, quem falhou? Quem falhou? Aonde está a falha? Será que a falha não está no judiciário de ter aceitado a polícia ser testemunha dela própria? Será que não chegou a hora de mudar essa versão? Que nós apontamos o crime do meu filho, eu vou começar pelo crime do meu filho muito rápido. O crime do meu filho, a exumação do corpo dele foi agora depois de 6 anos. Como é que a justiça trabalha de trás para frente? Ele foi enterrado com projétil alojado na espinha cervical. Não é palavras da minha boca. Está rezando o exame cadavérico. E mesmo assim o Poder Judiciário, ele pede o arquivamento. O Ministério Público pede o arquivamento e o juiz vai e concede o arquivamento, mesmo sabendo que uma peça fundamental, que era o projeto de investigação, de execução sumária, é abortado. Essa é uma das falhas da necessidade de uma federalização. Essa é uma falha muito grande da revolta, que não se tem uma resposta do nosso país sobre esses crimes. A gente denunciar para olhar, isso é uma vergonha. Então nós temos que clamar por uma reforma do judiciário, mas com o olhar para essas mães, que ensina, ela não ensina para ficar no ego. A gente não tem ego, a gente quer uma transformação. Essa transformação é necessária, cada um fazendo a sua parte. E eu clamo para essa mesa, não podemos ter omissão. As mães não aceitam mais omissão. Porque se tivesse tido punição em maio de 2006, a gente não tinha mãe dos 365 dias com os mesmos modos operantes de grupo de extermínio. Apesar que eu sou uma irmã de um desaparecido também. Por isso que eu aceitei fazer essa provocação sobre esse filme. Porque a marcha fúnebre, ela caminha desde o tempo da ditadura. Se existe um legado que foi deixado para nós não queremos esse legado. Nós não aceitamos esse legado. Porque a gente teve que desmilitarizar todos os órgãos para poder a gente seguir uma democracia verdadeira. Os crimes de maio, ele teve várias promessas de desarquivamento. E agora, por último, foi assim meio macabro, numa audiência chamada pelo CONDEP, a qual o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública, ele diz, e sem defesa nenhuma, não houve defesa por parte da mesa, que os crimes de maio não tem mais jeito. Tem, porque se investiga do tempo da ditadura, os crimes de maio, ele é recente, ele é um bebê. A gente só não aceita mais o feto, que é os crimes de maio continuados. A gente criamos nossos filhos, não é para o Estado matar, é para o Estado proteger. Eu sou cidadã, pagadora dos meus impostos, e eu não aceito a retribuição dos meus impostos com a bala que matou meu filho, com a bala que matou esses filhos dessas mães, como retribuição. Os crimes de maio têm que ser apurados para que se pare de matar. A gente não podemos aceitar uma polícia partidária. A polícia tem que ser independente. E a gente continua vendo os crimes arquivados. Aonde está a falha, eu pergunto de novo. As próprias investigações que o judiciário tem que fazer. Porque é inaceitável que, se passou despercebido, a polícia ser testemunha dela própria. Isso é inaceitável. Quando a gente vê, a gente fala, a gente colocamos, a gente fala um numeral que às vezes o numeral não contenta. A não ser que a gente mostre o numeral como nós mostramos os 493 caixões na Prefeitura de São Paulo. Quando a gente ainda pensava que era 493, porque nós estávamos caminhando. Porque o 493, na mesma hora que saiu esse laudo, nós repudiamos. Porque não foi contado o filho da Ana Paula que estava dentro da barriga dela, grávida de 9 meses. Ela foi morta. Ela estava com cesárea marcada para o dia seguinte. O meu filho morreu, mas a Ana Paula é o grito dessas mães. Ela estava grávida
precisar de ajuda das mães de maio para mostrar onde está o erro. Eu sou humilde, eu sou uma dona de casa, mas eu aprendi com a minha dor que nós não podemos se curvar, porque o Estado pode ser um gigante, meu país muito mais, mas é um pequenininho para mim, porque não deram uma resposta para esses crimes, para a gente não ver as mães dos 365 dias do ano. Isso é inaceitável, é um desafio. Só mata no Brasil 56 mil jovens por ano. Porque eu continuo desafiando, foi esse desafio que eu fiz em Brasília. Será que o judiciário não ajuda a matar 10 vezes uma canetada com pedido de arquivamento? Porque existe uma dança de carimbo. Essa dança de carimbo é a polícia judiciária que dá um carimbo para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, e o Ministério Público devolve a dança do carimbo de novo. Eu não sei se o ano que vem eu estou falando aqui, mas o meu legado de repúdio de uma transformação é necessário. Os modos operantes é o mesmo. Houve um achaque no estado de São Paulo aos familiares de preso, onde teve a rebelião. Tem que ser assumido isso. Foi a corrupção que matou meu filho. Foi a corrupção que matou os nossos filhos. Houve uma investigação dentro do Ministério Público, depois que nós visitamos as repartições da Procuradoria-Geral da República, que é do Estado, que era o Dr. Grela. Houve uma investigação dos crimes de maio. Só que não tem perícia mais. A bala que tiraram do meu filho está dentro do inquérito. Ele deveria até estar presente para falar que ele precisa caminhar para poder combater a impunidade com a Polícia Federal do lado. Não tem como o Estado procurar prova para ele próprio. Isso é inaceitável. Eu, como dona de casa, não sou formada, não tenho curso acadêmico, mas eu acho que a minha leitura não precisa de diploma acadêmico, porque essa leitura ninguém me tira. É uma leitura que eu aprendi. E quando a gente vê que só teve êxito um dos crimes de maio, porque a mãe, ela investigou, a mãe, ela foi atrás das testemunhas. Olha como o judiciário está atrasado. Vamos mexer na lei. Se há uma investigação de lavagem de dinheiro, da mesma forma, execução sumária é o bem maior do ser humano, é a vida. No caso do meu filho, 23 vezes pesquisaram o nome do meu filho. O agente não sabe quem foi o colega de vaga dele que pediu a pesquisa. É uma amnésia, eles não sabem. O Comando Geral da Polícia Militar, ele vem a público fazer uma coletiva de imprensa dizendo que o Copom estava quebrado desde o dia 26 de abril de 2006. É mentira! A maioria dos inquéritos ao qual nós passamos vista foi chamado via Copom. Quem apagou a fita do Copom? Foi cobrado pela ouvidoria. Não tem resposta. Não tem resposta. A gente não teve acesso a nenhuma autoridade. Para poder a gente ter acesso à Secretaria de Segurança Pública, a gente tivemos que vir acompanhado com a Comissão Especial dos Crimes de Maio do CDDPH, do Conselho da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aqui nós não estamos defendendo o bandido. E mesmo se fosse, a pena de morte não pode ser decretada por uma instituição falida. A gente não podemos aceitar isso. Que acha que ela existe porque ela mata e porque ela aprisiona e porque ela tortura. Ser pobre não é crime. Ser pobre é ser vítima da exclusão social. Eu não pedi para ser pobre, mas eu ensinei a educação da dignidade para o meu filho. Meu filho trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca no dia que ele morreu. Ele era um gari. Qual é o brasileiro que trabalha de atestado médico? Nenhum. Meu filho pagou por uma guerra que não era dele. A guerra era do Estado. O Estado foi o verdadeiro criminoso, matando na periferia. Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Foi crime de mando. Era ano eleitoral. E o país estava em jogo. E também não foi cobrado pelas autoridades federais. Por que morreu tanto brasileiro?
independente que o Estado tem independência, mas é brasileiros que estão morrendo. Ou então vamos discutir a pena de morte, porque ela está bem decretada na nossa periferia. Vamos discutir a pena de morte. A gente já não podemos mais aceitar a pena de morte só para nós, mães. Perdemos 3 mães. Não tem amparo nenhum do Estado. O Estado mata nossos filhos e mata nós juntos, mas lentamente. Eu conto e imploro esse apelo. Os crimes de maio têm que vir à tona. Os crimes de maio têm que ser federalizados. Os crimes de maio têm que parar. Porque os 365 dias do ano se enterra filho de maio e a gente produz mãe de maio. O nosso país é um dos maiores produtores de mãe de maio. Meu nome é Vera Lúcia Andrade Freitas e eu tive um filho assassinado no dia 17 de maio de 2006. Meu filho tinha ido para a escola porque o secretário de segurança falou que estava tudo seguro e que as escolas estariam abertas. Ele queria terminar o colegial, então ele foi para a escola. Chegando lá, a escola mandou todo mundo para casa. Não falou por quê. Soube-se depois que ligaram mandando dispensar os alunos porque tinha toque de recolher. E ele e o amigo dele, o Ricardo, que eram da mesma classe, vieram e foram assassinados por 2 motos, com dois encapuzados cada um. Porque foi na mesma hora, escutamos os tiros de casa, corremos porque foi perto de casa, não estava longe de casa, era cedo, era 8 e pouco da noite, praticamente indo para a escola e voltar. E já encontrou o Ricardo no chão, agonizando, e foi encontrar o Matheus umas 2 quadras à frente, já morto. Ele se desesperou e falou: não vou deixar meu filho aqui, eu vou levar meu filho para casa. E pediu para alguém ajudar, que colocasse ele nas costas. Meu filho era um menino de 21 anos, bem formado, com muito boa saúde. E ele pôs ele nas costas e trouxe, e a polícia já chegou no mesmo instante. Ela já estava ali. E não deixou mexer no Ricardo, porque tinha que chamar o resgate veio. O João foi com a polícia para Santa Casa, ele conta melhor isso, o que aconteceu lá na Santa Casa. E 15 minutos depois chegou o Ricardo. Ainda não tinha morrido, mas tinha levado muito tiro na cabeça. E o Matheus era um menino de 21 anos, estava estudando, ele queria terminar aquele ano a escola, porque tinha parado, tinha começado a trabalhar, aí depois parou e falou: agora vou terminar os estudos para terminar uma faculdade, alguma coisa assim. O Ricardo era um menino de 17 anos, que não tinha pai nem mãe, ele só tinha uma avózinha. E ele queria ser jogador de futebol. E tanto que ele está ali, aquele menino de azul, meu filho é o de vermelho, aí na primeira fileira, o Ricardo é o de azul. E o Ricardo, ele falou, quando ele tirou essa fotografia, ele falou: eu tirei essa fotografia muito bem porque eu ainda vou ser famoso. Eu vou ser jogador de futebol, vou ser famoso. Eu jogava muito bem futebol. Aí a foto onde que está? Não está no Santos, no Corinthians, na seleção, não. Está ali numa faixa. E o que foi feito de tudo isso? Nada, nada. Nenhuma investigação. Nos juntamos, as mães de maio, eu, Débora e Nalva, começamos a correr com meu marido. E a polícia, mais de um mês, ninguém chamava a gente, era como se não tivesse acontecido nada. Vamos pedir como essa polícia, pedir que escutassem a gente. Como é que está o processo? Ninguém fala em nada. Aí o delegado ligou, da seccional ligou, pedindo que o delegado do 5º distrito escutasse a gente. Aí meu marido foi, deu um depoimento junto com ele, e a partir daí, não tem nada. O processo do meu filho é só um montão de carimbo. De carimbo.
se trocando. Não foi bem visto nada, não interessou, não interessava. Agora eu vejo aqui em Santos, foi assassinado um cantor à 1h30 da manhã, da segunda-feira. Na segunda-feira o delegado falou no jornal do meio-dia. Já escutamos 3 testemunhas. Já tinham sido escutadas 3 testemunhas? E nós? Quantos anos estamos nisso? E ficamos, e assim, depois meu marido vai complementar, ele vai contar o que aconteceu no processo, o que o delegado fez para que pudesse ser ativado o processo, a calúnia que ele ainda levantou contra o meu filho, que isso me deixou desesperada. E a partir daí nós estamos assim, até fora nada. 9 anos, vai fazer 9 anos de luta, que a gente não vê nada. Uma linha sequer de investigação, de resposta para nós. É muito complicado. E a gente vem aqui, o que a gente sente é que a gente acaba não sendo escutado, porque, vem, você tem que falar um minutinho, a todas as autoridades que podiam ajudar, tudo bem, se ele não pode fazer, mas eles estão falando do juiz, ele vai escutar, porque o juiz também, ele também aceitou que fosse ativado os processos. Foi passado pelo juiz também. Então, eles têm que, todo mundo, ter a noção do que está acontecendo. Nossos já foram mortos e não se tem resposta nenhuma. Hoje em dia, o do Ricardo não vai responder. Acabou a vida com essa mulher. Então, hoje está no cemitério. E ela pediu para mim na época que eu pudesse levar o nome do neto dela, porque ela gostaria de estar junto com a gente, mas ela não tinha condições físicas. E aí a gente está no aguardo. Eu aguardo essa investigação. Mas uma investigação, eu acho que tem que ser federal, porque estadual, sinto muito. Ninguém tem interesse nenhum de fazer. Quando se trata de policiais, não tem investigação. Ninguém sabe quem foi, pode ter testemunha, pode ser que viu, que não tem interesse. Vera Lúcia Andrade de Freitas, e eu sou mãe do Matheus Andrade de Freitas. Meu nome é Vera Lúcia Gonzaga dos Santos, sou mãe da Ana Paula Gonzaga dos Santos. A Ana Paula tinha 20 anos, estava grávida da segunda filha e ela ia fazer uma cesárea no dia 16, mas no dia 15 pela manhã a gente foi ao médico, ela fez o último ultrassom e fomos para casa, ficamos o dia inteiro dentro de casa. Aí o secretário falou que já estava tudo sob controle, que podia ir todo mundo para a escola, só que ela não estava estudando. Foi umas 7h20 da noite, ela queria tomar uma vitamina de fruta, mas não tinha leite. Aí foi ela, o marido e mais 2 pessoas, passaram por um bar na esquina de casa. Essas pessoas estavam dentro do bar, que são policiais militares. Eles passaram, perguntaram para o dono do bar se tinha uma caixa de leite para vender, ele falou que não teria, que era para eles ir na Seara, que na época ficava 24 horas aberto. E eles saíram, ela estava com uma barriga muito grande, eles foram andando devagar. Quando eles olharam para trás, essas pessoas saíram de dentro do bar e entraram no carro preto. E começou a seguir eles. Passava, parava, eles passavam por eles, paravam. E numa esquina que tem vazão para os 4 lados da cidade, ali eles pararam, abordaram eles, só que eles já saíram atirando. E 2 pessoas conseguiram fugir, mas a minha filha estava com uma barriga muito grande e não conseguiria correr, e meu genro também não correu, ficou com ela. Um achando que poderia proteger o outro. E houve uma discussão muito rápida entre eles. Quando ele foi dar o segundo tiro no meu genro, minha filha entrou na frente, pegou no braço, ela caiu. Ele levantou ela,
virou, segurou assim, tipo uma gravata nela. Meu genro argumentou que soltasse ela, que prendesse ele, fizesse o que quisesse, mas que deixasse ela embora, que ela estava grávida. Simplesmente, ele com a arma na cabeça da minha filha, ele atirou, sem dó e sem piedade. E soltou e só respondeu pro meu genro, estava. Tudo bem. Chegam os outros dois correndo em casa, mas não sabiam da menina. Viu? Eles pararam e não sabiam o que tinha acontecido. Escutaram vários tiros, porque 2 deles também correu atrás deles atirando. É que não pegaram. Quando nós chegamos no local, tinha umas 20 viaturas e já tinham tirado o corpo. Porque disse que ela estava viva e pediram pelo filho dela. A gente sabe que é mentira, porque tinha muita gente que disse que ela já estava morta. A população tentou impedir a retirada dos 2 corpos, não conseguiram, porque apontaram uma arma para eles e jogaram os 2 dentro de uma viatura que nem uns cachorros e levaram até a Santa Casa. Aonde, segundo testemunha, disse que meu genro começou a gritar o nome deles, porque ela arrancou o capuz do que atirou na cabeça dela e se jogou em cima dela e começou a gritar por ela. Aí eles metralharam meu genro pelas costas. Por último, eu disse que um deles voltou, olhou bem para minha filha, deu um tiro na barriga dela e falou, filho de bandido, bandido é. Então eu não acho justo juiz e promotor falar o que eles queriam e sair fora, eles tinham que ouvir. Porque se hoje nós estamos aqui, porque lá atrás, em 2006, não teve um juiz, um promotor de pulso firme com a caneta na mão. Não teve. Porque se tivesse hoje, nem eu e nem todas as mães estariam aqui. Porque em 6 anos, o que deu certo lá em 2006 continua sendo praticado até hoje. Testemunha a gente não tem. Até tem, mas ninguém fala porque tem medo de morrer. Porque lá a testemunha não dura muito. Às vezes nem chega a depor e já morre. O processo da minha filha foi arquivado com 6 meses. Por que isso? Porque o promotor de Santos segurou o processo de todos os nossos filhos e não mandou para onde teria que mandar. Se achou que Santos não tinha ninguém o suficiente com vergonha na cara, que é até feio que o nosso defensor teve que denunciar o Brasil lá fora, porque o Brasil não tomou conta de tudo isso que está acontecendo e muita gente continua morrendo. Isso é muito triste, gente. Eu fiquei com uma neta de 2 anos. Hoje ela tem 11. Que origem ela tem? Quem é a família dela? Cadê a mãe? Cadê a irmã? O que ela pode lembrar amanhã da mãe? Nada. E todo mundo sabe que a mãe é a coisa mais sagrada que nós temos. Não adianta você ter vó, ter tio, ter tia, ter tudo. A mãe é o ponto de toda criança. Não só eu, mas como as outras mães também, eu acho que na hora da morte escutou o grito. Porque eu escutei a minha filha me chamar. Quando eu fui para cima, a única resposta que eu tive foi uma cadeia nas costas de 3 anos e 2 meses como traficante. Foi isso que eu ouvi. Cadê o nosso promotor? Cadê os nossos juízes? Para que eles ganham? Não é o nosso salário que paga eles? Não nossos impostos? Cadê eles? O que eles fizeram por nós? O que fizeram pela minha neta que ficou com 2 anos? Nada. O que ela tem é eu, 2 tios e uma tia. Porque eles acabaram, eles não mataram a minha filha. Eles me mataram também. E a culpa de quem matou os nossos filhos, não foi eles que foram fracos de mente e foram lá e mataram. Foi quem mandou. Foi quem aceitou tudo isso. O Estado de São Paulo. Que tem hora que eu não queria estar no Brasil. Porque a impunidade daqui não é para mim, não é para as mães, não é para pai favelado, não é para estudante favelado. É só para os brancos
e que tem uma posição e que tem um nome. Um nome que aparece na coluna social. Se morre um policial, é 10 civil na Baixada. Vai pagar pelaquele policial, não interessa quem matou. Mataram o policial Pucurrara, em menos de 20 minutos, o Canal 3 foi lavado de sangue. Pra quê? Pra quê? A corrupção na Baixada, eu acho que vocês, se vocês têm esse poder, que mostra ter, gente, pelo amor de Deus, olha para a Baixada Santista. Porque São Paulo é um império, é muito grande, mas a Baixada Santista, ela é pequena e não tem para onde a gente correr mais. Porque lá nós não temos ninguém, porque todas as portas que nós batemos foi fechada. Graças a Débora, que sempre correu por todos nós, para nós estar aqui hoje. Então vamos fazer um bom proveito dessa audiência. Meu nome é Edinalva Santos, sou mãe do Marcos Ribeiro Filho. Ele tinha 26 anos, trabalhava, estava de férias e deixou para mim de presente uma netinha. Ele morreu dia 14 de maio de 2006, no Dia das Mães, e ela completou um aninho, dia 20 de junho. Fui obrigada a fazer uma festa, porque ele pediu para mim: mãe, tu promete para mim, vai fazer uma festa para ela? Falei: vou fazer festa com bolo, com tudo que ela tem direito, e eu fiz. O meu filho foi combinar para ir surfar na casa do amigo dele, quando começou a passar um carro preto, viaturas, e esse carro preto estacionou com mais 2 motos, eles encapuzados, chamaram meu filho para fora da casa do amigo dele, simplesmente deram 9 tiros nele, 3 na cabeça, 1 na mão para se defender, auto de resistência, é o que ele tinha na mão, 5 dedos. E mais 2 meninos foram assassinados. Um ficou aleijado, o outro morreu e o meu filho. Teve uma testemunha, essa testemunha correu e eles correram atrás desse menino, só que não conseguiram pegar. Esse menino viu tudo, inclusive contou tudo para mim, o que tinha acontecido. Ele falou, afirmou para mim que eram policiais militares disfarçados. E por conta da morte do meu filho, fui presa, acusada de ser traficante de drogas. Eu e meu companheiro, eles entraram dentro do nosso estabelecimento, puseram a droga lá dentro, balança de precisão, pinos de cocaína cheios, acusando a gente de ser traficante. Meu companheiro ficou 3 meses e 15 dias preso, teve o julgamento. Eu, graças à defensoria e a Débora que montou minha defesa, eu pude sair em 8 dias. Além do inferno de viver sem a presença do meu filho, eu com 50 anos ainda passei por esse vexame, saí algemada de dentro do estabelecimento. E eu peço encarecidamente a vocês que vocês tomem providência. Porque em 9 anos a gente só tem sofrido, gente. A gente só tem sofrido. É ameaça, é perseguição. E eles fazem isso na cara dura, sem o capuz. E agora, depois de 5 anos, o meu marido vai estar arriscado a voltar para a cadeia por um crime que ele não cometeu. Que o Ministério Público está pedindo a prisão dele por causa das drogas que puseram dentro do nosso estabelecimento. Obrigada.
Meu nome é Maria Sônia Lins. Eu sou mãe do Vazeli dos Santos. Foi morto no dia 15 de maio de 2006. Ele, nesse dia, ele veio almoçar comigo porque no dia das mães do domingo ele estava trabalhando. Ele era pizzauro. E na segunda-feira ele almoçou comigo. 1h ele foi para casa. E 3h era aquele toque de recolher. E na Baixada a gente não estava acostumado a isso. A gente nunca tinha passado por isso. E passamos toque de recolher. E ele, 5h, ele ligou para mim e falou: mãe, eu vim na pizzaria, mas está fechada. E eu falei: filho, vai embora para casa, não fica na rua. Estão pedindo para ninguém ficar na rua. E ele ainda brincou comigo. Ele falou: tá bom, dona Maria, eu vou para casa. Ele era um rapaz muito bom. E nunca me deu trabalho. Era uma pessoa maravilhosa. Meu filho era uma pessoa muito boa. E foi, a Niso parou, foi a última vez que eu conversei com ele. Quando deu 10h da noite, o telefone tocou, era a minha ex-cunhada, falando: Sônia, os meninos levaram tiros. É meu filho e o meu sobrinho. Eu falei: tiros? Como? Mas a mãe sente o que está acontecendo. Você sente uma dor tão grande que quando aquele telefone tocou, eu senti alguma coisa me puxar. E eu já estava deitada para dormir, eu gosto de dormir cedo. E eu senti que alguma coisa me puxou, e me puxou outra vez. E eu falei, eu estou morrendo. O meu espírito está saindo do meu corpo. Eu mesmo falei comigo mesmo, mas falei alto. Meu marido foi atender, e já era ligando, falando que eles tinham levado tiro. Eu perguntei por ele, ela falou: ele não está muito bom, porque ele levou um tiro no abdômen. E eu corri para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu vi o meu sobrinho com a perna enfaixada, que ele levou tiro só na perna. E eu procurei por ele, eu fui naquele livro de entrada, eu não vi o nome dele, eu fiquei desesperada. E aí eu vi a médica me chamar, ela já vinha com uma enfermeira, me seguraram. E foi a pior notícia que eu tive, que o meu filho tinha falecido. É a pior notícia do mundo que uma mãe pode receber. É a notícia que o seu filho não tem mais vida, tirada por uma pessoa que deveria protegê-lo. Tirado por pessoas que deviam estar ao nosso lado, tá do outro lado, está acabando com a gente. Porque a pessoa que fez isso com ele, não fez só com ele, fez com a nossa família toda. Hoje eu me trato psicologicamente, eu tenho minha filha se tratando, ela precisa de uma terapeuta, psicanalista o tempo todo, neurologista. O meu neto, que ficou de 2 anos, que tinha paixão por ele, agora tem 11 anos, e ele sempre pergunta: vovó, por que a polícia atirou no meu tio? Ele era bonzinho, ele só tinha 2 anos, gente. Ninguém fala nada pra ele, ninguém ficou contando coisas pra ele. Mas ele viu toda a situação delicada. O meu filho precisa de fazer tratamento terapêutico, tratamento psicológico, porque desequilibrou toda a família. Né? E eu faço tratamento psicológico porque eu sou totalmente desestruturada, desde então. E até agora não foi feito nada. Os crimes continuaram. A Baixada Santista é um terror. De vez em quando você vê mães e mães chorando. É ele fabricando mais mães de maio. E a gente gostaria, a gente clama para essa parada. Pelo amor de Deus, parem com isso. Parem de matar essas crianças que não fizeram nada. E mesmo que tivessem feito alguma coisa, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Palavra Cruzada. De volta com o programa Palavra Cruzada, a gente ouve agora o posicionamento de Ângela Guimarães, que é presidenta do Conselho Nacional de Juventude
durante a audiência pública para debater a atividade policial e a atuação do Ministério Público Paulista com relação aos crimes de maio de 2006, que resultaram em mais de 500 assassinatos ocorridos entre 12 e 20 de maio durante uma ação da polícia após os atentados cometidos pelo primeiro comando da capital, o PCC. Na sequência, tem também o secretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Ronaldo Crispim. Primeiro, eu quero fazer referência à importância dessa audiência, que foi uma reivindicação das Mães de Maio na nossa primeira audiência realizada, dos parceiros que reúnem várias instâncias do sistema de justiça, várias instâncias do governo federal e alguns conselhos nacionais, que são os parceiros do protocolo de redução das barreiras do acesso à justiça, que teve lugar em Brasília em setembro de 2014. Aquela audiência ela foi histórica e fundamental para que a gente conseguisse convergir esforços e sinergias e energias desses diversos parceiros, no sentido de retirar da invisibilidade esse processo histórico do genocídio que está submetido à juventude negra no Brasil. Tivemos falas lá contundentes e precisas que localizam esse problema na história do nosso Brasil. Infelizmente, nós tivemos depoimentos absolutamente legítimos que apontam para o maior desafio hoje da democracia brasileira. Sem dúvida, o Brasil é um país cheio de desafios, com muitos problemas e com muitos avanços, mas nós temos o entendimento, e eu falo aqui em nome da Secretaria Nacional de Juventude, trago também aqui o acúmulo do Conselho Nacional de Juventude. Nós não temos dúvida que um dos maiores impasses para a efetivação da democracia brasileira é sim o fato de o Brasil ser o país que produz 56 mil mortos por ano por homicídio, sendo cerca de 30 mil deles jovens, 77% desses jovens que morrem são negros e 93% homens. Essa situação, infelizmente, não se restringe a São Paulo, é uma situação que todas as capitais brasileiras e cidades de médio e grande porte apresentam, é uma situação também que não é nova, que vem se ampliando nos últimos 30 anos e que coloca para a gente o desafio de que nós não temos mais passo nenhum a dar em relação ao desenvolvimento, em relação à democracia brasileira, sem antes encarar de frente esse problema. É uma questão que não está restrita ao âmbito municipal, ao âmbito estadual, ao âmbito federal, imbrica todos esses âmbitos. É uma questão cujo Poder Judiciário tem grande responsabilidade, porque, como Débora falou aqui, é um absurdo que apenas 8% desses homicídios tenham gerado algum tipo de inquérito. Eu não estou dizendo que teve punição, nem que teve continuidade, mas que teve abertura de inquérito. Então é um problema que envolve e se localiza no judiciário, mas é também um problema da ausência do Estado brasileiro nas nossas periferias. É um absurdo que a única forma em muitas periferias do Brasil, a única forma de presença do Estado tenha sido pela mão da repressão, ou então pela mão do IML quando vai recolher os corpos. Nós temos que fazer uma autocrítica assim. E em nome da Secretaria Nacional de Juventude, a gente traz essa autocrítica aqui e traz também algumas ações que desde 2012 a gente já vem realizando, buscando superar esse legado perverso, que é um legado da nossa construção histórica, é um legado do escravismo e do colonialismo, mas que também é um legado da recente ditadura militar que passou o Brasil. Então, os crimes de maio de 2006, a recente chacina do Pará, no bairro do Guamá, em 2014, e a recentíssima chacina do Cabul, em 2015, são apenas elementos ilustrativos de situações que acontecem todos os dias. São 7 jovens negros mortos a cada 2 horas. É um absurdo, é uma situação inconvivível. E eu estou dizendo isso porque eu acredito que o conjunto dos movimentos já tem apontado para o Estado brasileiro, mas as nossas respostas elas precisam ser mais efetivas. Nós, infelizmente, convivemos aí com a persistência de grupos de extermínio, de milícias, de esquadrões
da morte, de torturas, de cemitérios clandestinos, de plantagem de provas para incriminação de vítimas, de cumplicidade da mídia, de não instituição ou arquivamento de inquéritos. Então, nós acreditamos que essa herança ela precisa ser superada, né? E hoje estou aqui em nome da Secretaria Nacional de Juventude reconhecendo a falência histórica do Estado, reconhecendo essa falência, né? E dizendo que nós temos desde 2012 operado internamente no âmbito do governo federal e fazendo uma pactuação federativa com os estados e com os municípios na busca por superar essa triste página da história. É por isso que em 2012 o governo federal, articulando 11 ministérios sob a coordenação da Secretaria Nacional de Juventude e da CEPIR, que também vai ter oportunidade aqui de se pronunciar, nós lançamos o Plano Juventude Viva, né, que foi lançado com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade da juventude negra à violência, né, porque nós entendemos que tem um ambiente de violência física, mas também tem um ambiente de violência simbólica no conjunto das nossas instituições. Esse jovem que é vitimado por homicídio, o conjunto das instituições do Estado já falharam, né, a escola já falhou, a política pública de cultura já falhou a não chegar nesses territórios mais vulnerabilizados, a política de geração de trabalho, emprego e renda também já falhou e o conjunto das outras políticas já falharam. Então, o Juventude Viva ele teve esse objetivo de criar oportunidades de inclusão social, de garantia de direitos de transformação desses territórios mais vulneráveis para os jovens entre 15 a 29 anos. Nós entendemos que foi o primeiro momento de lançar na agenda pública nacional esse tema. E a partir do lançamento desse tema, conseguir articular esse conjunto de parceiros. Mas nós não temos dúvida que o coração da transformação do papel do Estado em relação à juventude é a transformação da política de segurança pública. Por isso que nós estamos agora numa nova etapa, cujo objetivo de ampliação dos direitos da juventude continua sendo fundamental, mas nós estamos trabalhando e incidindo numa nova agenda de segurança pública do Brasil, que Débora trouxe lá em setembro de 2014 e que reforça aqui. Nós estamos formulando, que é uma PEC da segurança pública que visa a federalização dessa responsabilidade. Nós queremos que o governo federal, a União, junto com os estados e municípios, sejam corresponsáveis pela segurança pública, porque nós entendemos que é limitado hoje o papel que os estados têm e que hoje também nós temos algumas dificuldades no trato com o Estado. A primeira coisa que o Estado diz para a gente, quando a gente procura saber alguma informação, bom, mas isso aqui é coisa nossa. Essa é uma atribuição constitucional do Estado. Se vocês se meterem aqui, estão rompendo o pacto federativo. Nós estamos aqui querendo dizer o contrário disso. Nós vamos apresentar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que coloca os 3 entes federados como responsáveis pela segurança pública, porque é lá no bairro que acontece a violência. É lá no bairro que acontece. E nós precisamos romper com essa ótica, né, de que o próprio ente acusado se investiga. Nós precisamos ter essa parceria, né, na atribuição pela implementação da política de segurança pública e nos casos que demandam a investigação, um outro poder investigue e coordene e acompanhe essas investigações. Então, nós estamos ao lado do Ministério da Justiça, ao lado da Secretaria de Direitos Humanos e fortalecendo a parceria com a CEPIR, né, buscando essa segunda fase do Plano Juventude Viva, onde a federalização e o compartilhamento da política de segurança pública é uma peça fundamental e onde também um pacto pela redução dos homicídios vai ser apresentado. Nós estamos com um grupo de estudo em âmbito federal, um conjunto de especialistas e ouvindo também os movimentos, porque nós entendemos que uma política que diminua essa situação da vitimização de jovens negros por homicídio e por violência, ela precisa ter ações objetivas para reduzir. Nós não podemos mais conviver com a perda de mais de 30 mil vidas por ano no Brasil. Além disso, nós estamos trabalhando também numa Escola Nacional de Formação dos Agentes de Segurança Pública, porque nós acreditamos que uma outra base, né, teórica e de concepção de segurança pública precisa permear a formação desses agentes de segurança pública e continuamos aí numa incidência no parlamento em relação a 2 matérias que para nós é fundamental. Né? Uma das matérias
porque os jovens já são 61% dos que estão presos no Brasil. As nossas penitenciárias têm condições insalubres, elas não ressocializam, elas não cumprem o seu papel social de ressocializar. E ainda mais de que existe uma situação de injustiça permanente, porque 38% dos que estão presos hoje foram alvos de prisão temporária e não tiveram julgamentos, né, para poder, não tiveram seu processo transitado e julgado para poder decretar as suas penas. Então, essa é uma dimensão. E a outra dimensão é a luta pela aprovação do PL 4471 de 2012, que põe fim aos autos de resistência. Nós acreditamos que esse é um perverso legado e que vem retroalimentando o genocídio da juventude negra, quando a gente permite aos agentes do Estado justificar a morte. As mortes, elas são injustificáveis, né? Nós não temos pena de morte no Brasil. Cada situação de violência, de lesão corporal, de morte precisa ser investigado. Não podem ter categorias especiais no nosso país, de segmentos do Estado ou de fora do Estado que não são investigados. Então nós acreditamos que a investigação é um pressuposto, né, para a gente romper com esse ciclo de impunidade. Então eu trago aqui o compromisso da Secretaria Nacional de Juventude, né? Estamos junto com os parceiros aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, com a CEPI, com a Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça e outros parceiros, aprofundando o nosso trabalho do protocolo e também intra-governo federal, fazendo esse trabalho, buscando erigir uma segunda etapa do Juventude Viva, que para a gente é fundamental, que consiga apontar para uma redução dos homicídios no Brasil. Então, agradeço a oportunidade, agradeço também ao Ministério Público e coloco a Secretaria Nacional de Juventude à disposição da gente levar esse modelo aqui de audiência pública para o Rio de Janeiro, onde as intervenções, as ocupações militares nas favelas também têm produzido pilhas de cadáveres, da gente levar também para o estado de Pernambuco, né, onde foi tentado diminuir a questão dos homicídios e a gente viu que houve um impacto na ampliação do encarceramento massivo da juventude negra e periférica e levar para cada uma das capitais e das cidades desse Brasil, porque nós sabemos que infelizmente não se trata de um caso isolado. Infelizmente se trata de uma situação generalizada e nós, enquanto agentes do Estado, precisamos apontar para soluções. Porque, como eu já falei, na nossa opinião, é inconvivível, né? É impossível a democracia brasileira avançar com a persistência da situação de genocídio da juventude negra. Então, contem com a Secretaria Nacional de Juventude, com a Secretaria Geral da Presidência e os movimentos continuem nos pressionando, continuem apontando o dedo na ferida, porque é assim que a gente transforma o Estado brasileiro. Muito obrigada. Palavra cruzada. Doutor Jarbas, em seu nome eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa, dizer que é uma honra da CEPI estar visualizando as ações decorrentes do protocolo concebido e elaborado entre a CEPI, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério da Justiça, e sendo signatário também com o Conselho Nacional do Ministério Público, entre outros importantes conselhos. Dizer também e parabenizar a postura pública e a luta de Dona Débora, e em seu nome eu gostaria de cumprimentar todas as mães de maio e dizer, Dona Débora, que eu tenho certeza que a capacidade de uma mãe que perde o filho, que tem que transformar o seu luto em luta, e que essa luta que aqui se apresentou é a prova concreta de que as mães incansáveis recorrem a todas as instâncias possíveis e que continuam lutando justamente porque quando não há parcialidade, há cumplicidade com o fato ocorrido. Então, parabéns, essa luta também é a nossa luta. Dizer também que não só os casos emblemáticos, Cabula, mais recente, Rio de Janeiro, do Pará,
os casos de maio de 2006, eles têm algo em comum, que é a vitimização de jovens, pobres e negros. Os dados sobre a violência têm demonstrado, senhoras e senhores, apesar dos avanços sociais dos últimos anos, houve uma redução, sim, da letalidade de jovens no Brasil. Houve uma redução de 26% da letalidade de jovens no Brasil nos últimos 10 anos, de jovens brancos. Enquanto, nesse mesmo período, houve um aumento de 56% da letalidade de jovens negros. Não só a concepção de segurança pública está em xeque por esses números, mas também o que está em xeque são as políticas sociais ditas universais. Por isso, nós entendemos que a qualificação dessas políticas universais, essas políticas públicas de caráter social universal, elas precisam ser qualificadas com as políticas de ação afirmativa. Ela precisa ser aprimorada. E não só no acesso. É importante que se tenha cota nas universidades, é importante que se tenha um sistema de ação afirmativa. Hoje, já chegando ao judiciário, é um grande avanço. E o judiciário está de parabéns por esse grande avanço. Mas é importante entender que para enfrentar o problema da violência, que é um problema estrutural, só mudanças estruturais podem dar conta da dimensão desse problema. É importante se pensar que nós temos aqui, eu diria assim, o pensamento mais avançado do judiciário aqui presente, com representantes de todas as esferas. É importante se refletir, criar estruturas de proteção. É preciso avançar no controle externo da polícia, porque boa parte dessa letalidade são feitas por órgãos, por agentes de segurança pública. É preciso criar as condições de promotorias especiais. É preciso pensar em varas especiais. O acesso à justiça é fundamental. E esse protocolo de intenções, ele precisa avançar. Esse é o desejo do governo federal. Nós estamos desenvolvendo, temos uma comissão, junto com direitos humanos, junto com a Secretaria-Geral e mais particularmente com a Secretaria Nacional de Juventude, juntos com o Ministério da Justiça, discutindo um protocolo especial para casos exemplares de lesão grave de direitos humanos e de chacina explícita, para que a gente possa automaticamente ter que superar as barreiras do Pacto Federativo e atuar na proteção das famílias e poder ter condições de averiguar. Também estamos fazendo gestões para reapresentar o projeto de lei que trata sobre a federalização de crimes de chacina e de violação grave de direitos humanos. Estamos fazendo gestões também, e já vai ser lançado nas próximas semanas, o Plano Nacional para a Redução de Homicídios. Então é um conjunto, é um arranjo que o governo federal está desenvolvendo para enfrentar esse problema da violência. É prioridade da presidência Dilma, é prioridade da ministra Nilma, essa questão que precisa abrir um debate mais profundo sobre o problema da violência na sociedade. E não é uma pátria educadora reduzindo a maioridade penal, dando cadeia ou permitindo que jovens e crianças e adolescentes continuem sendo assassinados, que a gente vai resolver o problema da violência. Nós temos a capacidade intelectual de formulação, de encontrar novos paradigmas para enfrentar essa questão da violência. Então, senhoras e senhores, a gente agradece a oportunidade de estar possibilitando o debate, uma audiência pública com a sociedade civil, com a comunidade jurídica,
com os militantes dos movimentos sociais e de direitos humanos, com os estudantes, para que a gente possa repensar a questão da violência. Os avanços sociais não foram suficientes para impedir o índice de letalidade de jovens negros. Nós estamos, uma vida não tem preço. Agora, além disso, é a irracionalidade do Estado matar jovens precocemente. É a irracionalidade do Estado matar talentos. Está se matando o Milton Nascimento, está se matando o Robinho, está se matando o Neymar, está se matando o Milton Santos. Eu poderia ter sido vítima, não está aqui presente hoje, não está assumindo um cargo no Estado brasileiro, podendo contribuir com os avanços. Então é essa a realidade da vulnerabilidade de jovens negros. Tem que fazer com que, inclusive, o agente de segurança pública entenda que ele está matando a pessoa que poderia estar trabalhando para pagar uma aposentadoria decente para ele. Então não se mata as pessoas que têm a possibilidade de transformar substancialmente esse país. A gente poderia estar matando o Nelson Mandela, que não só transformou o seu país, como contribuiu para a transformação do mundo. Palavra cruzada. Segundo o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, o Jarbas Soares Júnior, após a audiência, uma equipe fará uma transcrição dos depoimentos para a elaboração da ata, que, posteriormente, será analisada por especialistas de diversas áreas do Conselho. O relatório sobre a possibilidade do CNMP recomendar a abertura dos inquéritos não tem data para ser apresentado ao Pleno do Conselho. No terceiro e último bloco do programa Palavra Cruzada, sobre a audiência pública para apurar a falta de investigação dos crimes de maio, a gente ouve agora a representante do Conselho Federal de Psicologia, a Maria Aparecida da Silva Bento, e, na sequência, o Humberto Adame, da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, boa tarde a todos e todas aqui, principalmente as mães de maio. O que eu queria colocar aqui são duas questões importantes, mas há uns 15 anos atrás eu fiz um processo de formação para procuradores, e depois estava até lembrando aqui com a procuradora Bernadette que a gente também fez isso em Recife, mas esse foi para 47 procuradores sobre o tema das relações raciais. E foi muito arrebatador, foi muito forte, foi muito intenso, e naquela época, 15 anos atrás, eu não tinha noção de exatamente o processo que os meninos fazem até chegar a ser um procurador, ou um defensor, ou um juiz, né? E hoje eu compreendo que muito raramente eu tenho um jovem negro de periferia, de extrema pobreza, com condição de cumprir essa trajetória necessária para ocupar esses lugares de procurador, promotor, juiz, os cursos, o preço do damado. Hoje eu sei um pouco mais sobre isso. E o que eu queria falar nesse sentido é que a gente tem dois lugares muito diferentes. O lugar do jovem pobre, negro, pobre, de extrema pobreza lá, que aumentou o número de assassinatos. Do outro lado, a autoridade, que tem um perfil completamente diferente. Eu queria provocá-los e as autoridades aqui presentes em dois pontos. Primeiro, dizer, meu doutorado foi na área da psicologia social e de identidade, branquitude e negritude, no território da branquitude. Branquitude não é transparência. A gente tem uma visão de mundo sendo branco, sendo negro, sendo homem ou sendo mulher. Criada como mulher é uma visão de mundo, criado como... A gente tem uma visão de mundo. Então, aquele bandido negro da periferia, não é só a polícia que pensa aquele negro como bandido. Aquele bandido negro está no imaginário de muitos de nós, da galera do bem, digamos assim, que estamos com a caneta na mão na hora de tomar alguma decisão. Né? E às vezes a gente corta o coração de ver exatamente isso. Aquele bandido negro é aprendido na escola. Né? Por isso que a gente briga tanto pela implementação da lei que obriga os filhos da história da África, que é a 10.639, que alterou a nossa FDB, e que o Ministério Público tem um papel fundamental em obrigar o Estado a fazer essa lei ser cumprida. Por quê? O jovem negro e o jovem branco vão aprender um pouco mais sobre
igualdade de direitos, enfim, sobre um país que tem três matrizes, pelo menos reconhecidamente, que é a africana, a europeia e a indígena, e ele não sai, aquele jovem branco, da escola achando que o negro é inferior. Para amanhã ele não está lá como promotor, como procurador, como defensor, canetando sempre de uma maneira nem sempre intencional, e às vezes até pensando aquele pobre, aquele negro como bandido. Esse bandido a gente vê todo dia na televisão da Atena, e aquele outro produto, aquele outro programa de televisão, acho que vocês conhecem esse programa, em que aparece a polícia entrando na favela, a polícia invadindo os espaços dos pobres e negros, e isso é uma coisa que todo dia aqui em São Paulo a gente está vendo. Então, o que eu diria é o seguinte: o procurador, o promotor, o defensor, eu sou uma psicóloga, não sou dessa área. Mas o imaginário dele é como de qualquer outro. Não é que ele entrou na sala, virou neutro objetivo, deixou pendurado num cabide os seus preconceitos, aquilo que ele aprendeu. Ele entra com aquilo. Na hora que ele vai tomar uma decisão, qual é o assunto que ele vai priorizar, qual é aquilo que ele vai postergar, essa questão vai entrar. O jeito que eu penso o negro brasileiro, aquele bandido, tal, mesmo que no Jornal Nacional aparece um monte de bandido de petrolão, mensalão e tudo mais, que não são negros, mas no imaginário que vem desde da escola, né, é aquele bandido negro. Eu posso ser da galera do bem, promotor, tal, mas eu tenho isso no meu imaginário. Então, a minha provocação, ela vai um pouco na direção, espero não estar sendo desrespeitosa, mas eu acho que tem que haver um meia-culpa interno. A gente chama de vamos conversar na cozinha no movimento negro. Eu acho que algumas autoridades, homens brancos, que têm a caneta na mão, têm que se perguntar, com a gravidade desses casos, com essa ampliação de morte de jovens negros, como é que tanta omissão, tanto a gente não podia fazer nada, tá? O que é que nós, homens brancos, com poder e caneta na mão, podemos fazer para de verdade mudar esse jogo? Eu acho que a primeira coisa é um processo de formação em todo o país. De algum jeito, aquilo que não se aprendeu na escola, é aquele sentar, a gente brinca com a expressão, desculpe, bunda na cadeira, ler um pouco, entender um pouco da história dos negros no Brasil, dos brancos no Brasil. Isso vai ajudar a ter uma outra perspectiva, porque na escola não aprendeu. Então, eu queria propor, primeiro, essa coisa de olhar para si próprio e entender o que tem dificultado e favorecido a omissão das nossas autoridades. A segunda pergunta é: as nossas autoridades poderiam ver os jovens negros como veem jovens brancos? Porque às vezes eu desejaria pensar homens como senhores, como outras autoridades brancas aqui, sentindo que tem que proteger e cuidar, enquanto servidor público, dos jovens negros também. Eles estariam no rol de jovens sob o cuidado, pelas suas funções, sim, mas pelo seu desejo. O senhor Jarbas começou dizendo do seu filho. Eu também sempre penso no meu filho, e quando eu ouço a Débora, eu pensei também, né? Então, assim, é possível pensar esse jovem negro como aquele grupo que poderá ser protegido por essas autoridades tão distantes deles? Mas não, claro que não tem cor, nem não tem cor. Eu acho que eu gostaria de provocá-lo para pensar mais profundamente nisso. Por fim, o psicólogo que estudou os generais do Hitler, ele foi um psicólogo muito interessante. Ele estudou como é que eles puderam acompanhar todas aquelas ações do Holocausto, toda a violência contra os judeus. E ele estudou e ele falou com todos os generais, e é muito interessante ler o livro que ele fala, porque eu fiquei pensando qual é a conclusão que ele chega para pensar aqueles generais vendo, né, a violência contra os judeus e estarem ali assentindo, consentindo, ou se omitindo, ou atuando. E ele diz no final do livro dele que tem uma questão da empatia. Que os generais do Hitler, eles não tinham nenhuma ligação
ligação emocional, o que caracterizava ele, não é nenhuma ligação emocional com o grupo que estava sendo queimado. Nada, não tem empatia, não consigo me colocar no seu lugar. E eu tenho pensado muito, quando às vezes eu vejo uma violência racial, eu penso, e aquelas autoridades, aqueles homens brancos com a caneta na mão, por que eles não se manifestam e tal? O que é que... Será que eles sentem, esse jovem negro não tem nada a ver com o grupo que eu tenho? Em princípio, eu não acho que é consciente, mas enfim, aquilo lá é outra coisa, não está no meu rol de preocupações, de objeto de atuação, digamos assim, utilizando essa palavra ruim. Então, eu finalizo a minha fala dizendo isso. Eu acho que as autoridades precisam olhar por que é que tantos processos estão sendo ativados, porque esse grau de omissão, e isso, se pensar como branco e olhar, entender qual é o lugar do negro no imaginário, na concretude do cotidiano, do judiciário, dos órgãos dessa natureza, é fundamental. Eu finalizo isso, eu proponho que seja pensado em formato de curso de formação, de seminário, de mergulho, mas isso precisa ser feito internamente. E, quem sabe, uma ação preventiva. Como é que a gente vai preparar a nossa sociedade para que, seja pela implementação dessa lei que obriga a história da África, para que tantos negros não estejam naquele lugar que a Débora falou, o filho era gari e estava com atestado médico e teve que trabalhar, quanto o jovem branco que amanhã também vai estar pode estar em outro lugar, como é que ambos pensam mais sobre igualdade racial, sobre respeito aos direitos, sobre não inferioridade. Palavra cruzada. Bom dia a todos, conselheiro Jarbas Soares, cumprimento todos da mesa e da plateia, sua pessoa, parabenizo pela realização desse evento no dia de hoje, dessa audiência pública. Parabenizo também a dona Débora, que mais do que qualquer um fez aqui a completa resumo, acusação e pede respostas. Eu acho que depois do que ela falou, as pessoas que estão aqui só tem que responder e achar soluções. Na audiência pública lá de Brasília, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional de Ministério Público, o ministro, então ministro Dias de Bonniardi, representando a CEPI, órgão do Estado brasileiro, ele abriu a sua fala dizendo o seguinte: o número de homicídios da população jovem negra está totalmente fora de controle. Da mesma forma, a secretária Ângela Guimarães aqui mencionou a mesma coisa. Eu estive, por solicitação do presidente do Conselho Federal, advogado Marcos Vinícius Furtado, na audiência pública lá da chacina do Cabula, chamada chacina do Cabula. Conselheiro Jarbas, 150 pessoas no auditório do OAB, inclusive policiais também armados, mas também para falar a versão deles da tragédia. Associações de policiais militares dizendo o seguinte: olha, nós também somos negros, nós também estamos morrendo nessa guerra, a chamada guerra que mencionou aqui, a estratégia de guerra da segurança. 2.000 pessoas do lado de fora querendo entrar no auditório da OAB para participar. A população, foram 13 assassinados lá, e é repetido isso em todos os lugares. E chega a escárnio, porque lá no Cabula, ficou provado, inclusive passou na televisão, os jovens mortos foram acusados de participar de um esquadrão de assalto a banco, tinham todas as perfurações a balas, não conseguiram ultrapassar as vestimentas que eles colocaram, que foram colocadas depois. Então, foram as vestimentas de guerra, de exército, alguma coisa assim. Não tinha os furos de bala que os corpos tinham. E foram achadas depois as camisas que eles estavam lá. Então, um verdadeiro escárnio, e foi mencionado aqui a possibilidade que já vem ocorrendo, do Estado brasileiro ser denunciado na EA e pagar por isso. É um caso de condenação do Estado brasileiro, que
caso de Simone Diniz, uma empregada doméstica que levou 10 anos e que resultou no relatório 066 de 2006, onde o Estado brasileiro e o Estado de São Paulo foram condenados a pagar pela omissão dos seus agentes de Estado. Isso traz uma outra realidade, que é a socialização do descumprimento das tarefas dos agentes de Estado. Os agentes de Estado que foram omissos em cumprir a Constituição Federal, cumprir a legislação brasileira, acarretaram uma responsabilização que foi dividida por todos nós. Aqueles que deveriam pagar eram só aqueles que praticaram a infração da legislação. E, no entanto, todos nós, que somos os contribuintes do Estado brasileiro, acabamos por pagar. Ficaria a indagação se é possível, através do próprio CNJ, pedir a individualização dos agentes do Estado que fizeram os arquivamentos e fazer uma revisão se eles operaram dentro da legalidade. E talvez a responsabilização pessoal desses agentes de Estado deveria partir, e somente uma grande instituição pode pedir para fazer uma verdadeira planilha. São 600 arquivamentos. Qual foi a autoridade judicial que permitiu esses arquivamentos? E aí, partir para a responsabilização pessoal. Pelo menos uma identificação, porque não é possível que ocorra isso. Aconteceu na OEA. A OAB do Rio de Janeiro, através do presidente Felipe Santa Cruz, a Comissão de Direitos Humanos, também já está operando para realizar uma audiência pública lá no Complexo da Maré, uma vez que esses casos têm se repetido. Queria dar notícia também que da audiência pública para cá, lá de setembro, o Conselho Federal da OAB criou a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que visa, nesse sentido, e foi mencionado várias vezes aí no filme, resgatar o passado de escravidão negra e também operar na responsabilização do Estado brasileiro pelo crime de escravidão. Durante muito tempo, essas mesmas coisas que acontecem hoje, e que na verdade são resquícios da escravidão, passaram impunemente e sem qualquer responsabilização. Então, a OAB, ontem mesmo estive em Porto Alegre com a criação da subcomissão da verdade sobre a escravidão negra no Brasil, da seccional lá do Rio Grande do Sul. Semana passada foi no Rio de Janeiro. Várias seccionais estão trabalhando também na busca pela verdade da escravidão. E talvez com isso a gente opere para mudar essa realidade. Palavra cruzada. O Palavra Cruzada fica por aqui. Se você não acompanhou a edição de hoje, pode ouvir a reprise de domingo às 9 da noite ou na terça às 11 da manhã. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, Palavra Cruzada, e lá ouvir todas as edições anteriores do programa que discute o Plano Juventude Viva. Eu sou Nilmísia Silvestre e volto na sexta-feira que vem, às 4 da tarde. Até lá.